Glória a Deus. Bom dia, queridos. Louvado seja o Senhor, que nós podemos estar juntos nessa manhã, bendizendo a Ele, exaltando o nome dEle. Também você que está conosco aí na internet, né? Uma bênção de Deus poder partilhar a palavra do Senhor. Para nós pastores é muito melhor partilhar assim, né, do que partilhar na frente de um monitor, né? Semana passada o pastor Luiz até disse assim, eu me surpreendi, eu estava tentando me controlar no tempo aqui e eu preguei quase 1 hora, né? Porque quando a gente está ao vivo, a gente se anima, né, mais e a desenvoltura é melhor, né? Mas eu quero partilhar algo com você hoje. O Senhor tem ministrado no meu coração nesses últimos tempos. E o tema dessa mensagem, né, você já viu aí, quem está na internet, é o que fazer com a inveja. O que fazer com a inveja? Há anos eu tenho meditado, pensado nisso. Desde quando há muitos e muitos anos atrás, eu recebi uma palavra de uma profeta, e ela, pastor Luiz, lá em Cosmópolis, né, com o pastor Eldo. O pastor Eldo tinha 2 irmãs que oravam, né, ministrando na vida das pessoas, e ela orou um dia, eu e a Mara, nós fomos lá em Cosmópolis para orar com elas, não me lembro nem o nome mais delas, e uma delas disse para mim assim que, palavra, né, de bênção, o Senhor está comigo e tal. Assim, mas você vai ter que aprender a se cuidar, porque sempre haverá na tua vida um espírito de inveja que irá lhe perseguir. Eu olhei aquilo assim, né, naquela época eu nem pensava em ministério, eu estava, né, trabalhando no supermercado, feliz com aquilo que a gente estava vivendo. Desde essa época eu tenho meditado, observado muitas coisas, e o Senhor, um tempo atrás, me deu essa palavra, já alguns anos atrás, e algumas situações que eu estava vivendo naquele momento, e a partir disso eu queria partilhar com você, para que nós possamos aprender a ter esse zelo e ter esse cuidado. Eu acho que de todos os pecados, né, e a inveja é um dos pecados capitais, né, que até a Igreja Católica, né, diz, para mim é um dos mais complicados, e para mim parece que é aquele que parece que, falei 2 vezes, né, redundante aqui, parece que sempre está por trás de todos os outros pecados. Ele começa lá na história do Éden ainda, com Caim e Abel. E se você for ver, ele vai passando pela Bíblia, e você vai ver na história de José, os irmãos tendo inveja, ciúme dele. Você vai ver com Moisés, no momento onde alguns líderes ali chegaram, né, para o Moisés e disseram, mas nós também podemos sacrificar, nós podemos também ser sacerdotes, Deus os condena, morre todos lá. Você vai percebendo, você vai ver Davi, lógico, foi seduzido ali, né, na questão da história de Batseba, mas o Natã, quando vai falar com ele, ele diz assim, aponta o dedo assim, você podia ter qualquer ovelhinha desse reino, mas a inveja no coração dele, queria ter algo que não lhe pertencia, e olhava agora para aquele homem, né, com o desejo da sua esposa, tanto que o leva, né, até a morrer, acaba se tornando assassino por causa dessa história. Você vai ver isso no Novo Testamento. A Bíblia vai dizer que Pilatos fala isso. Quando ele estava querendo salvar Jesus com Barrabás, o texto ali nos diz que, por inveja, Pilatos viu que entregaram Jesus. O apóstolo Paulo chega a falar, eu quero ler até esse texto com você, que alguns até pregam a Jesus por causa da inveja. Então é algo, irmãos, que está muito forte na nossa vida, algo que constantemente está à nossa volta. E eu, no dia de hoje, eu não vou ter como falar quais são as tuas atitudes, eu vou pregar isso, vou continuar essa pregação, porque aí eu preciso trabalhar o teu nível de contentamento. Como é que você anda contente com aquilo que você tem recebido da parte de Deus? Lá em Filipenses 4, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Hoje eu queria falar um pouquinho da nossa reação em relação à inveja que os outros têm de nós. Como é que nós lidamos com isso? E é uma história muito bonita na Bíblia. Mas antes disso eu quero ver, junto com você, o que a palavra de Deus fala sobre inveja. Deixa eu só ver se esse relógio aqui está mais ou menos certo aqui para me cuidar aqui, né? A gente tem que ter um limite também de tempo de 1h30 de culto, né? Mas eu vou cuidar aí dentro desse tempo. Vamos lá. Abre lá em Provérbios 14:30. Provérbios 14:30.
Diz assim, Salomão escrevendo: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Salomão parece que vai lá no fundo, dizendo assim, aquele negócio brota de dentro para fora, e às vezes sem perceber, eu e você já começamos a sentir inveja de pessoas, situações, de bens, de posses, e aquilo vem de dentro para fora. Como eu falei antes, conforme essa palavra que essa profeta muitos anos atrás me deu, eu creio que esse é o momento que o inimigo se aproveita da minha, vamos dizer, da minha fraqueza nessa área de inveja, para aí poder começar a trazer dificuldades, tentações, ira, muitas vezes no coração, quando eu olho alguém e aquilo dentro de mim vem, e eu, puxa, né? E eu não consigo perceber muitas vezes. Por isso eu vou ter que falar disso na outra vez, né? O meu nível de contentamento, eu não consigo perceber. E isso está brotando dentro de mim, como uma podridão, e vai tomando conta da minha vida, e sem perceber, muitas vezes eu sou alguém que já começa a ter inveja de muitas situações e de muitas pessoas. Olha o que diz em Provérbios também, 27:4. Provérbios 27, versículo 4. Diz assim: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Salomão faz uma pergunta. Parece que ele está dando a entender assim, olha, a coisa mais difícil de se resistir no mundo é de uma pessoa invejosa. Por quê? Porque você vai sofrer, muitas vezes até injúrias, vai sofrer até mentiras, fofocas, calúnias, por causa da inveja. Isso é um negócio muito complicado. Como eu falei para vocês, eu creio que por trás de muita maldade, muito do ruim que acontece hoje, está relacionado à inveja. Quando no texto ali há uma profecia, né, em Ezequiel, e alguns, né, o pessoal que estuda a Bíblia aí, né, os teólogos, diz que ali é referente a Satanás, a Lúcifer. Ali vai falar de novo que o diabo olhou para Deus e ele sentiu ciúme e vontade de estar no lugar de Deus. Então é algo muito forte que nós lidamos dia a dia na nossa vida. E nós precisamos aprender a lidar com isso constantemente. Eu falei para ti do Novo Testamento, abre lá em Mateus 27:18, o texto que eu citei antes. Para confirmar para você, né, que está na Bíblia aqui, Mateus 27:18. Entendeu o contexto, né? 17 diz assim, estando pois o povo, versículo 17, estando pois o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus? E por inveja o tinham entregado. Até o Pilatos, que não era crente, já percebeu que havia uma inveja ali, né? Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, e entregaram Jesus. A forma com que o povo estava seguindo a ele, e agora, por inveja, o entregam para a morte. Eu falei o texto ali, Filipenses 1:15. Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Paulo está chegando a dizer, irmãos, que tem gente que prega Jesus por causa da inveja. Quantos e quantos rachas de igreja acontecem por causa da inveja? Quantas crises ministeriais dentro de uma igreja acontecem por causa da inveja? Isso que eu falei no início, eu creio que muita coisa do pecado que há no mundo hoje está muito relacionado à questão da inveja. E eu e você precisamos aprender a lidar com esse negócio. Primeiro, externamente, daquilo que eu quero falar hoje. Como é que eu lido com aqueles que têm inveja de mim? E depois, dentro de mim, como é que eu ando? Como é que eu sou? Será que eu sou uma pessoa invejosa? Pastor, isso nunca passou pela minha mente. Será? Você foi uma criança assim que, quando voltava para sua casa e tinha um amiguinho que tinha um brinquedinho novo, qual era o teu sentimento?
Se você é alguém que é apaixonado por carro, gosta de um carro, quando vê um carro, você, né, olha aquilo e dentro de ti, qual é o sentimento? Eu não estou dizendo que você não deve ter desejos de prosperar. Por favor, não é isso. Vou falar disso quando eu falar do nível de contentamento. Não é ser rato de bané, comer sangue de barata para aceitar qualquer coisa. Não é isso. Mas eu preciso lembrar que por trás de uma ação começa dentro de mim. Quando Salomão diz ali da podridão dos ossos, o inimigo pode se aproveitar fortemente contra a minha vida e me levar a ser alguém que, sem perceber, com o tempo, eu vou começar a ter crises emocionais, espirituais, materiais, né? Nem tanto, por causa do sentimento de inveja que tem crescido dentro de mim. A palavra do Senhor, queridos, em alguns outros lugares, a gente não vai ter tempo para abrir todas aqui. Salmo 37:1 vai falar isso. Gálatas 5:26, 1 Pedro 2:1. Eu quero só abrir Gálatas 5 com você. Gálatas 5:26. Já vou ler o texto da pregação já contigo, tá? Eu quero usar isso como introdução. Gálatas 5:26. É interessante que em Gálatas 5, o apóstolo Paulo está falando do fruto da carne e do fruto do Espírito. Né? Os frutos da carne e os frutos do Espírito. E lá no versículo... deixa eu só achar aqui para ti. No 21, ele já cita a inveja. Né? Bebedice, glutonaria, ele está falando de dissensões, facções, lá ele cita a inveja. Mas quando ele está encerrando aqui a conversa dele, dessa área, ele diz no 26 assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Depois de ele falar dos frutos da carne, o cuidado que nós precisamos ter, falar do que precisamos buscar como fruto do Espírito, no final, que ele está encerrando ali, né? Não encerra a carta, mas encerra o assunto, ele diz assim: olha, mas cuida muito, para que não venhamos a provocar uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz também para terem esse cuidado. Timóteo era um pastor. Cuida com aquilo que as pessoas vão sentir de ti. Como eu disse, eu quero falar um pouquinho da minha reação externa, como é que eu lido com aqueles que têm inveja de mim. É uma história muito bonita na Bíblia. E agora eu quero ir para o nosso texto. Vai lá em Gênesis 26, 12 a 25. Gênesis 26, 12 a 25. Foi só como introdução. Você entendeu que inveja é um problema sério. Amém, querido? Amém? Com máscara pode falar, irmãos. Não tem problema não, tá? Sai a voz, a gente ouve, tá? Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. A partir do versículo 12. É a história do Isaac, no momento da vida dele aqui. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se e o homem prosperou. Ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos. De maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Que os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse:
porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. E aqui, irmãos, a história continua. Se o Senhor nos permitir, a gente olha o final dela. Aqui está o Isaque, debaixo de uma promessa, debaixo de uma bênção. E a Bíblia nos relata que ele prosperou grandemente. O Isaque se tornou alguém muito próspero, né, com muitos bens, né, tudo que ele possuía ali nós lemos no texto. Mas isso começou a gerar no coração do povo que estava em volta inveja. Porque todas as vezes que eu e você, irmãos, começamos a ser bem-sucedidos em alguma área, e antes aqui o pastor Luiz ainda orou, e nós oramos para que nós venhamos a ser bem-sucedidos e prósperos em todas as áreas. Todas as vezes que isso acontecer, alguém em volta de ti vai ter inveja. Isso vai acontecer. Às vezes os mais próximos, dentro da família, dentro da casa. Às vezes os não tão próximos, né, mas os que andam junto contigo. Às vezes alguns até que, sem perceber, ficam sabendo de alguma situação e lá dentro já dá aquela pontinha de inveja. Eu queria ser como ele. Isso é em todas as áreas, irmãos, não é só nos bens materiais. Eu queria tocar como aquele, cantar como aquele ministro de louvor canta. Eu queria pregar como aquele pastor canta. Eu queria liderar uma célula como aquele líder lidera. Eu queria fazer algo como alguém. Porque naturalmente nós sempre vamos nos espelhar em alguém. Mas o grande risco é quando isso começa a passar do natural e começa a se tornar maligno dentro da nossa vida. E aqui a história nos mostra o Isaque prosperando e os vizinhos dele começando a ter inveja. E aí o texto nos diz que por causa da inveja, os servos dos filisteus lá, do Abimeleque e de outros aqui, foram lá e entulharam os poços de água do Isaque. Eu estou falando externamente, bem? Então estou falando de lá para cá, de fora para dentro. Eu não vou falar de fora para dentro. Quando alguém começa a sentir inveja daquilo que nós estamos passando ou vivendo no coração, a pessoa vai querer ver o mal. Ela vai querer ver a queda. E ela não vai conseguir se alegrar. Lembra, antes eu disse, né, a gente tem que começar a se avaliar por nós. Quando eu tenho um desejo de ter um carro. Quem gosta de carro aí, né? O Alex está aí, o Alex, cara que gosta de carro. E ele tem um desejo de carro, e ele gosta de um carro tal, placa não, né? Mas modelo tal, cor tal. E um dia ele está chegando aqui na igreja, e alguém chega com aquele carro. Se o sentimento dele é um sentimento invejoso, ele não vai conseguir se alegrar com aquele irmão. Mas dentro dele vai haver um sentimento de, puxa, por que eu não consigo comprar um desses? Por que eu não posso ter? E em vez de ele conseguir, é só exemplo, tá, Alex? É tranquilo, tá? Eu te conheço, tá na beça. A gente não sabe se você está rindo ou não, né? Você está de máscara. Mas não existe alegria em ver o outro prosperando. Não existe. Dentro da igreja, dentro do mundo ministerial, né? Espiritual não, mas dentro da igreja como todo, ministerialmente falando, quando o apóstolo Paulo vai falar ali do corpo, lá em 1 Coríntios 13, né, que um faz isso, outro faz aquilo, lá no final ele diz assim, que para que todos os membros possam chorar com os que choram, e se alegrar com aqueles que se alegram, e para que todos possam se alegrar com a honra do outro. Aí ele fala isso no final. Quando um membro é honrado, a igreja, o corpo entende que todos foram honrados. Mas se já
brotou a sementinha da inveja. Provavelmente alguém da parte do corpo, algum membro do corpo vai lá e vai dizer assim: puxa, por que não sou eu? E não consegue se alegrar com aquilo. E aí o grande problema é o que começa a acontecer, o que aconteceu com Isaac aqui. Porque por causa da inveja, as pessoas à volta dele começam a destruir tudo aquilo que ele tem conquistado. Tudo aquilo que ele tem se esforçado, irmãos. E eu creio, né? Dentro do deserto, acho que um dos bens mais preciosos que existe no deserto é água. E não deve ser tão fácil cavar um poço no deserto. Hoje em dia, né? Hoje em dia tem aquelas brocas, vai lá embaixo, mas antigamente, né, eu dei uma pesquisada assim, disse que achava água em torno de 40, 50 metros no deserto, para se achar água. Cavar para baixo, fazendo um buraco, aí cava, chega lá, não tem água. Aí vai lá, começa outro poço, um bem extremamente precioso. E tudo aquilo que o Isaac agora vem conquistando e necessita para a sobrevivência dele, do gado dele, né, do povo dele, o inimigo vem agora e começa a entulhar, um atrás do outro. E aí chega o primeiro momento onde o Isaac tem a sua primeira atitude de crente. E é dessa atitude que eu quero falar hoje. Quando ele simplesmente diz assim: entulharam esses, eu vou mais longe e vou cavar outro. E vou fazer outro poço. Nós estamos vivendo uma realidade no mundo hoje, irmãos, uma justiça própria muito forte em nós. Orou, né? Questão do reino, Senhor, nós deixamos a nossa carroça, Senhor, nós deixamos tudo para trás. Mas quando eu e você somos injustiçados, às vezes até por causa da inveja, nós não conseguimos deixar para trás. A gente parte para cima. É ou não é? Mas o que é isso? Eu tenho direito? Eu não estou dizendo que você não tem direito. O problema é qual atitude nós precisamos ter. Porque eu falei no início, a inveja vai permanecer. Não parou no primeiro poço do Isaac. Diz que ele cavou outro. E a história aqui, né, irmãos? A gente lê a história aqui, parece que tudo isso aconteceu numa semana. Mas isso foram anos acontecendo. Não dá para cavar um poço numa semana. Levou um tempo para acontecer essa história. E quando o Isaac novamente ali, né? O texto ali diz como é que ele foi ali? No primeiro ali foi no 15, né? Algo, né? A primeira vez que eles taparam os poços. Aí depois, no 16, no 17 de novo, ele se afasta de novo. No 18, ele se esforça de novo para cavar um poço. Por 3 vezes. E vai começar tudo do zero de novo. Normalmente nós não fazemos isso. Nós vamos buscar a nossa justiça. E hoje, com essa modernidade que estamos vivendo, até criança hoje já está buscando justiça. Fizeram isso, fizeram aquilo, aconteceu isso. E daqui a pouco eu e você, como pai e mãe, nós corremos o risco de alguns dos nossos filhos com 7, 8, eu já estou passando essa fase, né? Os meus já são tudo quase maior. Só falta agora os gêmeos que fazem 18 em setembro, aí já é tudo de maior. Mas os nossos filhos pequenos é capaz de irem numa justiça, declararem que estão sofrendo alguma situação contra a minha vida, contra eles, como pai, batendo demais. E é capaz da justiça, essa assistência social, bater em casa. Porque esse é o mundo que nós estamos vivendo. Um mundo onde a justiça própria, ela está acima de qualquer outra justiça, seja o que vale é o que eu penso, o que vale é o que eu sei, o que vale é o que está acontecendo comigo. Irmãos, as pessoas vão ter inveja de você. E muitos talvez vão gerar percas na tua vida. Não só financeira, não só material. Percas emocionais, percas ministeriais, estruturais, seja o que for, vão gerar. A grande luta minha e tua é a forma com que nós temos reagido em relação a isso.
O Isaac aqui, ele dá o exemplo, o Isaac simplesmente vira a costa e vai cavar outro poço. E não fica reclamando. Pelo menos o texto não fala. Mas ele parte para frente. Bom, perdi, fui eu que cavei. Aliás, já era herança do meu pai, os primeiros poços, né, que eles entulharam. Já era herança do pai dele. Ele já tinha direito de herança. Os caras vão lá, entulham e dizem para ele, essa água é nossa. Você não tem direito a ela. Tudo bem, se eu não tenho, então, vou pegar meu gado, vou pegar minhas coisas e vou... 5 vezes ele vai embora para frente. Ele vai indo, cavando um poço novo. Irmãos, isso é muito difícil de acontecer e é muito difícil de fazer. Nosso maior exemplo na Bíblia sempre vai ser Jesus. Jesus tinha todos os argumentos necessários para dizer que estavam mentindo aquilo que estavam falando contra ele. Ele em nenhum momento arreda pé. Vai para a cruz, injustiçado. E nós crentes hoje queremos justiça para tudo. Sim ou não? A gente não aceita perder. A gente não aceita. Irmãos, o que o Isaac vive aqui é aquele sentimento e aquele momento de dizer assim, eu deixo coisas para trás porque eu sei ao Deus que eu sirvo. E o texto nos fala isso, porque quando o Isaac já por 5 vezes deixa coisas para trás, chega um dia que o Senhor aparece para ele. Talvez, né, eu vou parafrasear o texto aqui, talvez o Senhor dizia assim, Isaac, ó, estou gostando de ver, Isaac. Estão te roubando, né, Isaac? Não, Senhor. Você já perdeu algumas coisas aí, né, Isaac? Já, Senhor. Já perdi. A minha bênção está sobre a tua vida. E tudo que você fizer, tudo que você realizar, eu vou prosperar na tua vida. Não por causa daquilo que os homens dizem ou falam, mas porque eu sei quem você é. Irmãos, nós, a Igreja de Jesus, hoje, de certa forma, nós temos vivido assim, um evangelho que, como eu falei antes ali, né, citando, eu tenho, às vezes eu vejo, eu não estou falando de vocês, eu estou olhando para mim, eu vejo as minhas lutas, às vezes, de deixar as carroças para trás. Coisas para trás. E ainda mais ainda quando alguém me toma. Eu não consigo entregar. Porque eu sei que eu vou ter um novo sacrifício agora de cavar um novo poço. Buscar água novamente. Não sei quanto tempo vai levar. Até que eu possa viver na realidade que eu já estava vivendo antes. O que fazer com a inveja? Quando as pessoas andam ou têm inveja na minha vida e da tua vida, e não ache que você não é merecedor de inveja. Porque todos nós temos algo que alguém vai querer. Todos nós. Sempre vai ser assim. Não é de outra forma. Sempre teremos algo que atrai nos outros. E não tenha dúvida, vai gerar inveja. Um tempo atrás aqui eu falei, né, o tempo que eu morava aqui, estava mais informado na área de comércio, né? Eu dizia assim, o nosso grande problema aqui na cidade, na área comercial, é que não pode ter alguém que comece a prosperar em algum ramo. Pode perceber. O cara abre uma pastelaria e começa a dar certo. 3 meses depois tem mais 5 pastelarias. Isso é o quê? Inveja. Ah, mas ele estava querendo crescer na vida. Não, ele olhou para o outro estava prosperando, eu vou fazer aquilo, porque aquilo dá. E aí depois de 6 meses, os 6 morrem de fome, porque aí 6 para pastelaria a cidade não sustenta. Pode perceber. É muito forte isso. Isso eu avaliava dentro do comércio, né? Antigamente, quando eu estava mais envolvido no comércio. Mas essa é a realidade. Alguém começa a fazer alguma coisa, seja o que for, sei lá. Vou dar um exemplo aí, as mulheres, sei lá, faz uma roupa lá diferente, aquilo, máscara agora, não é? Quando foi a época de máscara, irmã, todo mundo começou a fazer máscara. Eu vou tirar um lucrinho, eu vou me aproveitar dessa situação. Está dentro de nós. O problema é que se isso não for
como é que eu vou usar a expressão, abafado dentro da nossa vida, ou se eu não começar a ter atitudes como do próprio Isaac aqui, disposto a deixar, disposto a perder, porque eu sei o Deus que eu sirvo e é Ele quem vai me honrar nesse processo, eu vou viver sempre em sofrimento, em luta e em crise. E não vou conseguir prosperar da forma que Deus tem para que eu prospere. A gente poderia dizer, olhar para trás assim, mas o Isaac perdeu tanto. Perdeu, mas ganhou tanto. A prosperidade dele não diminuiu, ele dando passos de ir para frente. Pelo contrário, foi crescendo. E alguns aí, né, que estudam aí essa quantidade, né, o pessoal que gosta de estudar esse negócio de números aí, diz que o Isaac foi muito mais próspero do que o Abraão. Em tudo aquilo que ele teve na sua época e na sua vida. Muito mais. Porque tomou uma atitude no seu coração e não ia lutar pelos seus direitos. Vou falar disso quando eu for falar pro pessoal, tá? Não é ter sangue de barata, não é isso. Mas eu preciso estar atento. E há momentos que é melhor perder. Há momentos que é melhor deixar o poço entupido e cavar um novo, para que a bênção do Senhor permaneça sobre a minha vida e a vontade dele permaneça na minha vida. O texto continua. Eu li com você até o 25, né? Vamos ler só o 26 ali. Para poder encerrar com você aqui, ó. Gênesis, está lá em Gênesis 26, a partir do 26. Diz assim, de Gerar, foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do seu exército. Quem é esse daí? É o cara que estava entulhando o poço lá atrás, atrapalhando a vida de Isaac. Disse-lhes Isaac, por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Isaac já disse, por que vocês vieram até aqui? Vocês não gostam de mim? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado. E como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram, achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Beceba é o nome daquela cidade, até o dia de hoje. Por causa da atitude de Isaac, o Senhor vem até ele e diz assim, Isaac, eu vou continuar te abençoando. Continua firme que vai dar certo. Depois de um tempo, anos se passam. Os mesmos que agora tinham atrapalhado a vida de Isaac, os mesmos que agora reconhecem, agora, né, que tinham entupido os poços lá, agora reconhecem. Assim, olha, a gente tentou até atrapalhar os negócios de Isaac aí, mas não teve jeito não. Eles usam essa expressão, ele é um abençoado do Senhor. E aí os caras vêm até ele lá para fazer aliança com ele. Assim, ó, já que não dá para lutar contra ele, né? É melhor se juntar a ele, porque senão nós estamos enrolados. E aí esse era o momento, lembra, eu estou falando de fora para dentro. Esse era o momento do Isaac dizer assim, aliança com vocês? Vocês já me traíram no passado? Vocês já entulharam meus poços, nossos servos brigaram, vocês me atrapalharam um monte, agora quer fazer aliança comigo? Mas o Filho de Deus, que sabe que anda debaixo de bênção do Senhor e não depende dos homens, o Isaac diz assim, façamos aliança. Melhor ainda, eu vou dar um banquete para vocês. Aquele que por causa da inveja estava perseguindo a ele, atrapalhando a vida dele, agora Isaac o serve na sua mesa. Isaac o serve. Essa é a minha e a tua atitude. É saber que se você tem vivido situações, às vezes dentro da família, dentro da família é forte esse negócio de inveja, não é? De traição. Alguém já perdeu alguma coisa aqui por causa de algum parente?
um empréstimo que você fez alguma vez? É poço que já foi entupido, meu querido. Não tem mais jeito, vai cavar outro. Cava outro. Por quê? Porque você está debaixo de uma promessa de bênção. Você é um filho de Deus. E a palavra do Senhor diz que aqueles que sujeitam, fazendo a vontade dEle, buscando a presença dEle, querendo viver o propósito dEle, vão ser abençoados. E vão viver debaixo dessa bênção. Então, meu querido, vai lá e cava outro poço. Não fica remoendo o poço que já ficou no passado. Por quê? Porque foi uma inveja que brotou dos ossos, da podridão dos ossos, e o maligno usou aquilo, muitas vezes para derrubar você, ou eu, dependendo da situação que estamos vivendo ou passando. O Isaac oferece um banquete para ele. E o texto nos diz, quando o Isaac despede eles, talvez no outro dia da manhã, quem é que chega lá? Lembra, ele estava agora num novo lugar, estava em Seba, já tinha saído, né, de onde ele estava antes, já foi para um novo lugar, porque os caras estavam perseguindo ele. E aí chegam os servos do Isaac, dando a notícia do quê? Como é que é? Achamos água. Achamos água. Irmãos, é dessa forma que eu e você, como filhos de Deus, precisamos viver. Nós não vivemos por aquilo que os homens dizem, os homens falam, né? O salmista não olha as circunstâncias. Não, eu não olho. Não é? Tinha uma música que a gente cantava muito tempo atrás, né? Não olha as circunstâncias, não, não, não. Ninguém conhece aqui? Olha o seu amor. Só eu, né? Sou eu e o Luiz. Não me guio por vistas, alegre estou. Isso eu quero falar na próxima pregação. O teu nível de contentamento. Como é que você tem andado com o teu nível de contentamento? O apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Quero conversar um pouco sobre isso com você. Mas eu queria, antes de falar de você e da tua atitude em relação à inveja, falar da tua atitude que você tem tido em relação aos outros que têm inveja de você. Como é que você tem se posicionado? Continua ainda buscando uma justiça própria? Não se esforce com isso. Não é deixar tudo para trás, abandonar tudo, mas não sofra por isso. E apresente a tua causa diante do Senhor. Isaías fala isso. O profeta Isaías dizendo assim, o Senhor falando assim, manda eles trazerem os argumentos dele. Manda eles virem para mim. Apresentem a tua causa a mim. Porque eu sou o justo juiz e vou julgar a causa. Mas para isso, querido, você e eu vamos precisar ter esse coração, primeiramente disposto a perder coisas na jornada. Se tivermos esse coração, chegará um momento onde o Senhor vai nos lembrar, há uma promessa sobre a tua vida, permanece firme. Talvez vai chegar o dia que aqueles que te prejudicaram no passado vão vir e você vai ter que servir a mesa para eles. Porque é isso que o Senhor espera de mim e de você. Servir a mesa para Ele. Porque talvez mais uma vez, naquele dia que você estiver servindo a mesa, mais uma vez alguém ainda vai chegar e dizer para ti, olha, tem água. Se é que você me entende, tem água de novo. O Senhor nos deu água de novo. Irmãos, é assim que Deus nos chama para viver. Como eu falei no início, eu creio hoje que há um espírito maligno que age fortemente nessa área da questão da inveja. Não estou dizendo que todos nós carregamos isso, mas abre-se portas em nós quando nós começamos a permitir que a inveja vá tomando conta do nosso coração. O inimigo vem e se aproveita de situações assim. Não ande dessa forma. Viva naquilo que Deus preparou para você. Prospere naquilo que Deus preparou para você. Seja bem sucedido naquilo que Deus tem dado a você a fazer. Faça da melhor forma. Por quê? Porque você é um abençoado do Senhor. Como aqueles homens inimigos no início reconheceram. Isaac, tu és um abençoado do Senhor. Queremos fazer aliança contigo. Hoje não está aqui. Vamos ter aliança e eu quero servir vocês. Porque eu sei que quem me faz ter água não são vocês, não são os meus métodos, não são os meus homens. Quem me faz ter água é o meu Deus. E Ele vai me conceder naquilo que Ele preparou para mim. Amém, querido? Amém? Viva dessa forma. Não fique dando valor demais quando você perde coisas.
por causa de inveja. Eu não estou falando só bens materiais, todas as áreas. Não sofra demais com isso. Mas apresenta a tua causa diante do Senhor e deixa Ele julgar. Deixa Ele ir à frente. Porque Ele sabe que se você naquele momento na tua vida está precisando de água, Ele vai lhe dar água. Você está precisando de outra coisa, Ele vai lhe dar outra coisa. E dessa forma você vai poder experimentar, viver o melhor da parte do Senhor nessa terra. Como lembramos no início, nossa vida aqui é muito curta. Não é? Alguns já estão mais para lá do que para cá. Não é? Já está quase chegando o tempo de se encontrar com Jesus. Lá no céu a gente não vai levar nada do que a gente tem juntado aqui, ou feito aqui, nada, nem ministerialmente, nem espiritualmente, nada. Não vai sobrar nada lá no céu. A única coisa que vai sobrar lá, diz a palavra, é o amor. E nem a esperança vai existir mais, já estamos no céu. E lá vamos viver debaixo desse amor do Senhor, nos alegrando com Ele. Por isso, não fique sofrendo, lutando, gastando o teu esforço, o teu tempo, para lutar por uma justiça própria. Mas diante do Senhor, aguarde nele, naquilo que Ele vai fazer e vai cumprir na tua vida. Amém, amado? Por favor, se coloque de pé. Fecha os teus olhos. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Quero falar também para aqueles que estão nos ouvindo aí na internet. Não sei qual a tua situação hoje. Mas talvez você tenha se angustiado. Talvez até por coisas que foram lhe roubadas nos últimos tempos. Parafraseando aqui o nosso texto, poços que talvez foram tapados na tua vida pelo inimigo. E geralmente o inimigo não vem de longe, né, irmãos? A inveja, o inimigo está próximo. São aqueles, muitas vezes, que são próximos de nós, dentro de nossa casa, dentro do nosso ambiente social. E talvez na tua história aí, nesses últimos tempos, alguns poços foram tapados. E você ainda está sofrendo muito com isso. Eu queria nessa manhã, querido, que você, juntamente comigo, nós pudéssemos entregar cada um desses poços tapados nas mãos do Senhor. Para que Ele possa julgar a nossa causa. Para que Ele possa olhar e ver o que é de fato que estamos vivendo. Para que não venhamos mais a sofrer com isso. Mas viver uma vida tranquila. Na certeza do Deus que nós servimos. Na certeza do Deus que nós nos sujeitamos. E queremos viver segundo o propósito e vontade dEle. Se você tem situações assim, eu quero convidar você a falar com o Senhor agora. Talvez você se sentiu traído em alguma situação. Talvez você se sentiu menosprezado. Talvez até falaram calúnias de você em alguma situação. São os poços que vão sendo tapados, mas nunca se esqueça, geralmente é por causa da inveja que as pessoas têm de você. Se há alguma situação assim, eu queria convidar você nessa manhã. Tantos nós que estamos reunidos aqui, você que está aí na tua casa ou vai ouvir essa mensagem na internet, eu queria convidar você agora a dar nome aos bois. Você não precisa falar isso alto, mas diga para o Senhor, Senhor, esta situação, Senhor, esta pessoa me magoou, Senhor, me machucou, Senhor, e até hoje ainda eu sofro, ainda buscando justiça, querendo às vezes, muitas vezes queremos até provar que nós não somos, né? A fofoca que fizeram é mentira, às vezes quer provar, quer declarar que isso não é verdade. Irmãos, a gente fica se angustiando. O Isaac e o próprio Senhor Jesus nos mostra que não é assim que fazemos. Nós deixamos para lá. A atitude de Isaac aqui no banquete é a mesma atitude que Jesus tem na cruz. Quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta tem que ser a tua atitude e a minha. Servir um banquete e perdoar. Para que os poços que foram tapados, a água que nós perdemos, seja agora dada nova pelo Senhor. Não mais por mão de homens, mas por aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Senhor, eu quero, Pai, nessa manhã, juntamente com os meus irmãos, Pai, apresentar as nossas vidas diante de Ti. Senhor, Pai, e aquilo que nós pregamos, Senhor, não é porque nós já vencemos isso. Pelo contrário, Tu sabes, Senhor, cada um de nós, as lutas que temos,
Principalmente, Senhor, quando pregamos palavras, Senhor, é porque essa palavra tem falado ao nosso coração. Por isso, Senhor, eu me coloco juntamente aqui com os teus servos nessa manhã, rogando a Ti, Senhor, não permita, Pai, ficar olhando para os poços que foram tapados. Não permita, Senhor, cada um de nós ficar olhando, ó Deus, pelos erros que foram cometidos contra nós. Senhor, pelas calúnias, pelas fofocas, Senhor, pelas invenções. Senhor, pelos os tapetes, Senhor, que foram arrancados debaixo dos nossos pés em diversas situações. Senhor, talvez aqui, Pai, cada um de nós já pôde falar contigo, mas, Senhor, há situações que ainda nos incomodam. Por isso, Senhor, nesta manhã, Pai, nós queremos clamar a Ti, rogando a Ti, que Tu nos dê esse coração de Isaac, Pai, nas nossas vidas. Que nós não venhamos, Senhor, a ficar olhando por aquilo que foi perdido, mas possamos olhar, Senhor, para o novo que Tu vais nos dar. Mesmo, Senhor, que este novo ainda nos gere um certo esforço. Mesmo que esse novo, Senhor, ainda nos leve um certo tempo, até termos aquilo que nós precisamos novamente. Mas, Senhor, nós sabemos que Tu tens a justiça plena. E Tu és o justo juiz, Senhor, que julga a nossa causa. Por isso, Senhor, nesta manhã, eu quero juntamente com os meus irmãos rogar a Ti, Pai, que Tu mudes o nosso coração e transformes, Senhor, a nossa vida nessa área. Não permita, Senhor, que nós venhamos a ficar abalados com estas situações de pessoas, Senhor, e situações que geram inveja em pessoas contra nós, tentando nos prejudicar, como assim fizeram com Isaac, Pai. Mas dá-nos esse coração deste homem, Pai, e se dispõe a deixar ir para o novo. E se chegar o dia, Senhor, nós queremos dizer para Ti, Pai, se chegar o dia onde nós seremos visitados, Senhor, até por aqueles que, Senhor, nos prejudicaram, nós, Pai, queremos desta mesma forma como Isaac, servi-los à mesa e honrá-los, Deus, porque sabemos que a nossa prosperidade, a nossa vida, Senhor, aquilo que somos e temos, vem das Tuas mãos e permanecerão vindo das Tuas mãos. Pai, nos fortalece, nos anima, Senhor, para isso. E dá-nos, Deus, cada dia mais este coração de Jesus, Pai, que está disposto a olhar para o futuro, sabendo, Senhor, que o novo sempre será melhor do que aquilo que passou no dia de ontem, Pai. Assim queremos vivenciar, assim queremos ser, da mesma forma que Jesus, cumprindo assim o Teu propósito. Aquilo, Senhor, que Tu tens preparado, e cada um de nós, com as nossas vidas, com a nossa casa, com os nossos bens, com tudo aquilo que somos e temos, possamos servir a Ti, honrar-Te cada dia mais, honrando-Te cada dia mais, e assim vivendo nessa terra, Pai, ainda o Teu melhor, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Continua, Senhor, nos fortalecendo, ó Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra também ali do Murilo, Senhor, que nos lembra do Teu cuidado sobre nós, Pai. A nossa vida, Senhor, está nas Tuas mãos, Pai, e nós constantemente queremos dizer a Ti novamente, Pai, usa e realiza aquilo que Tu tens. Por isso, Senhor, te agradecemos que Tu tens nos guardado nesse tempo de Covid, Pai, cada um de nós. Senhor, já temos ouvido testemunhos até de irmãos aqui da igreja, Senhor, de realmente que já até pegaram a doença, Senhor, e Tu tens dado uma restauração plena, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continua realizando dessa forma. Protege, Senhor, a nossa cidade. Protege, Senhor, o nosso governo, Pai, nessa cidade. Estamos chegando, Senhor, também agora já logo em tempo de eleições. Vai preparando, Senhor, homens, mulheres, que possam, Senhor, se sujeitar à Tua vontade, ouvindo, Senhor, as Tuas direções, para que, Senhor, possamos viver nessa cidade declarando que Tu és o Senhor, Tu és o Senhor de Montemor, e, Senhor, Tu vais nos permitir aqui ter governantes segundo o Teu coração, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, nos animando. Esta semana, Senhor, a Tua bênção vá à frente nos conduzindo e nos preparando, Senhor, para recebermos a água. Talvez muitos de nós, Senhor, nessa semana serão surpreendidos pela água que estão buscando, e ela virá sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe grandemente a tua vida. Você que está nos assistindo, Deus dê a você também uma boa semana, uma semana guardada pelo Espírito de Deus, que você experimente o melhor dele, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, no nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Deus abençoe a todos. Vão todos na graça e na paz de Jesus. Bom dia.